Fala galera, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o mercado de ações. Bom, o mercado de ações brasileiro é composto pelas empresas de sociedade anônima, ou seja, não é uma empresa que é só um dono e um sócio ou 2, 3 sócios. Bom, sociedade anônima é aquelas empresas muito grandes que abrem seu capital para qualquer um poder comprar uma parte delas. E assim elas arrecadam uma quantidade de dinheiro para poder investir, né? Certo? Então aqui, quando a gente abre o site da B3, a gente tem um índice Bovespa em porcentagem, ou seja, se ele está crescendo ou se ele está decrescendo, e a quantidade de pontos, certo? Ponto a gente pode acompanhar aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como acompanhar uma cotação. Então, eu não sou especialista, eu sei um pouquinho, então, eu sou mais ou menos leigo no assunto, certo? Então, você vem aqui em acompanhar as cotações. Quando a gente abre o site, ele mostra para a gente o índice Bovespa em pontuação pelo tempo, certo? Então aqui são os pontos que a gente estava comentando lá em cima. Esses pontos são de acordo com o crescimento do mercado ou decrescimento, ou seja, então se conforme o mercado está sendo movimentado, se ele está crescendo, esses pontos sobem, né? E se o mercado está meio ruim, ele vai abaixando. Mas beleza. Então, por exemplo, se a gente quiser ver uma empresa aqui, a Petrobras, por exemplo. Então a gente pode vir aqui procurar a Petrobras, ou a gente pode vir aqui e digitar o código dela, que é Petra, né? PTR4. Então a gente pode vir, clica aqui, já aparece pra gente. Esse é o preço atual, é essa oscilação dele em porcentagem. Então a gente clica aqui, a gente já abre o gráfico. O que esse gráfico está querendo dizer? Vamos colocar aqui em um dia. Está querendo dizer que, ó, vamos ver pela data. Aqui, dia 28 de abril de 2020, às 1h47, a ação estava em 16,88. Então, aqui quando fechou o dia, ontem, 28 de abril às 5h51, estava R$17. Hoje, quando abriu, olha aqui. Hoje, às 10h12 da manhã, ela subiu quase R$1, certo? Agora ela deu uma abaixadinha. Então é isso que você acompanha aqui no site da B3, certo? Você pode acompanhar num dia, você pode acompanhar 5 dias. E, por exemplo, uma boa análise para você ver se você realmente quer comprar é você ver um pouco a longo prazo. Então, por exemplo, você vê 3 meses, como que essa empresa está se comportando? Você pode ver aqui, ó, que no final do ano, as ações da Petrobras estavam R$30. Hoje ela já está 17. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa está quebrando, está falindo? Não, então você tem que fazer uma análise mais avançada. Então você vem aqui e aumenta a taxa, por exemplo, de um ano. Certo? Com isso você vê o quê? Você pode ver aqui que sim, a Petrobras estava muito bem ano passado e agora deu uma boa diminuída. Mas você tem que conhecer um pouco mais da empresa, você tem que se aprofundar um pouco mais, porque você sabe que ela é uma empresa sólida, ou seja, a tendência de crescimento aqui é grande. Teve a crise do petróleo, teve o coronavírus, então são vários fatores que influenciam, certo? Então você sabe que essa tendência aqui, ela vai voltar a crescer e normalizar, beleza? Mas como disse, eu não sou especialista, eu não sei opinar muito nesse quesito. Eu estou ensinando só a dar uma olhada geral. Vamos, por exemplo, numa outra empresa muito famosa que todo mundo gosta, que é a Magazine Luiza, Magalu. Por exemplo, Magalu é MGLU 3. Qual a diferença desse 3 para esse 3F? O 3F é ações fracionárias, ou seja, se você clicar aqui no 3, você vai comprar um lote de ações de 100 ações. Então vai ser 100 ações nesse valor, certo? R$510, 520. Então, se você colocar a fracionária, o valor geralmente é o mesmo, só que você vai poder comprar individual, certo? Elas são independentes, mas sempre estão beirando uma com a outra. Se a gente ver aqui, ó, vamos ver a fracionária, que é as que eu estou comprando, né? Porque não tenho tanto dinheiro para investir e estou apenas aprendendo junto com vocês. Isso aqui eu aprendi um pouquinho durante uns 2 meses aí, estou querendo mostrar para vocês. Então, o que você pode ver aqui, ó? Vamos ver hoje, de ontem para hoje, né? Então, ela teve um leve crescimento. Se a gente ver aqui, por exemplo, dentro de 3 meses, a gente pode ver que ela estava muito bem, deu uma caída e está voltando a estabilizar. Por isso que eu falei que quando uma ação cai, você não pode sair vendendo, você tem que analisar se essa venda vai ser útil. Às vezes ela caiu por vários fatores do mercado. Não é um sinal de falência nem nada. Beleza. Então aqui a gente tem umas outras opções. A gente pode, em vez de ver
o gráfico corrido assim, a gente pode colocar ele em velas, ou candles, né, famoso. Então, com isso a gente consegue ver a variação mais expressiva. Então, quanto maior o tamanho dessa vela, maior quer dizer que foi a queda ou o crescimento em curto tempo, certo? Então, em vez de ele dar um pico, em vez de ele dar esse vale aqui, a gente consegue ver pela vela se ela está descendo ou está subindo, certo? Uma outra que a gente pode fazer também é colocar uma média, porque às vezes é mais interessante a gente ver a gente acompanhar ele pela média, certo? Então, a média fica mais suavizada a curva, a gente pode analisar melhor o que está acontecendo. Por exemplo, vamos ver em outro exemplo aqui da Petrobras. Certo? Então, a gente consegue ver as tendências pela média, certo? Então, a gente consegue ver aqui que a gente meio que ignora esses vales e a gente acompanha se está decrescendo. Então, a gente não vê essa queda expressiva, a gente vê mais a tendência dela de crescimento ou subida. Beleza? Se a gente descer aqui também, a gente pode adicionar várias ações nessa lista para a gente acompanhar. Então, pode ver que nesse curto período de tempo já teve uma grande variação, certo? Então, por isso que você tem que acompanhar todos os dias, várias vezes ao dia, para ficar bem ligado no assunto quando você realmente quer colocar seu dinheiro no mercado de ações. Então, se você vir aqui nos detalhes, ele mesmo te dá uma boa alternativa, se está numa boa hora de compra ou uma boa hora de venda. Como a gente está no período de crise bem forte, esse índice aqui, ele está... Bom, eu não estou me levando muito por ele, certo? Eu costumo fazer minha análise eu mesmo. Mas ele é muito bom, então quer dizer que está numa boa hora de compra. Por quê? Porque está num ritmo bem ascendente, tá vendo? Então isso é uma tendência que ele vai continuar crescendo. O que pode acontecer? Pode acontecer que ele cresça um pouco, dê uma queda e continue crescendo, certo? Mas isso é normal. Se a gente clicar aqui em mais, a gente vai ter vários acessos às informações dessa empresa. Então, a gente pode ver aqui um sumário. Aqui temos um índice, né, que está favorável à compra. A gente tem osciladores, médias móveis. E aqui a gente tem alguns outros indicativos. Então, a gente tem o índice de força relativa. Então, esse valor aqui a gente pode acompanhar para fazer nossas análises, certo? Um site muito interessante também é esse site aqui, Fundamentos. Bom, nele você pode vir aqui e digitar o nome de uma empresa. Por exemplo, vamos ver a WEG. A WEG é uma empresa brasileira que faz máquinas e equipamentos. Bom, ela faz motor, faz geradores, equipamentos de baixa e alta tensão. Bom, é uma empresa brasileira de equipamentos elétricos e muito consolidada no mercado. Bom, então aqui a gente tem vários indicadores. A gente pode ver a oscilação do dia, do mês, certo? Então você pode dar uma brincada aqui vendo isso. Mas o bom é a gente vir aqui em gráfico e balanço patrimonial. Daqui a gente consegue ter uma análise melhor dos ativos no tempo. E aqui a dívida líquida. Bom, é muito importante que a gente dê uma olhada nisso aqui quando a gente está querendo comprar uma ação. Por quê? Quando a dívida líquida está superior aqui, quer dizer que a empresa está pagando contas, ela está devendo contas a alguém. Ela tem que pagar algum dinheiro de uma dívida de investimento, por exemplo. Já quando a dívida está negativa, quer dizer que o lucro da empresa está muito maior do que a dívida, ou seja, ela lucra mais do que ela paga para os outros, certo? Bom, e aqui é o patrimônio líquido da empresa. Então, pode ver aqui que de 2010 para 2020 ela vem crescendo. Então, a WEG é uma boa empresa para se investir. Então, vamos voltar aqui na B3 e vamos procurar a WEG. Para a gente dar uma olhadinha. Uma ação da WEG está R$ 41,58. Bom, vamos dar uma olhada nos últimos 6 meses da WEG para ver o que aconteceu. A WEG ela veio um bom crescimento. Chegou aqui um patamar de quase R$ 49,77, quase R$ 50 em fevereiro de 2020. Teve uma grande queda agora em março e está voltando a crescer. Cara, a WEG é uma empresa muito sólida que você pode ver que tem a dívida líquida negativa, ou seja, ela está lucrando bem mais. Então,
seria uma boa empresa para começar a se investir, apesar das cotas do preço das ações dela ser cara. Para quem está começando a investir, começando a brincar, eu recomendo ações bem baratas, como por exemplo a da Oi. Uma ação da Oi está valendo 62 centavos. Isso quer dizer o quê? Que a Oi vai quebrar, que a Oi vai falir, que ela pode amanhã estar valendo R$5? Cara, eu não sei, eu não sou especialista nessa área, mas é uma ação bem baratinha que você pode colocar realmente seu dinheiro lá para acompanhar, verificar todo dia. Bom, a Oi, há 10 dias atrás, estava valendo R$1,11. Hoje ela já caiu aqui para 62 centavos. Por que isso aconteceu? Mano, não sei explicar. Mas isso que é interessante de você começar a pesquisar se você quer realmente se aprofundar nesse assunto de ações. É entender por que as empresas têm essas variações e tentar escapar delas. Você nunca quer você nunca quer que seu dinheiro desvalorize, você sempre quer que ele valorize. Então, a gente tem que estudar melhor, aprender recursos para não cair numa situação dessa. Bom, o vídeo foi só para mostrar essas duas plataformas que tem para a gente acompanhar as ações, bem básico, só o que eu não sei muito além disso e eu quis passar esse conhecimento para vocês, beleza? Então, muito obrigado aí e valeu!